Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Um programa tão sensacional. Sucesso. Vai lá. Nós ouvimos mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Aqui está o nosso Robert, é o Riljan Dutra. Fala, Riljan. E aí, tudo bom, Emílio? Você é radialista? Cara, sou. De onde? Recife? Já trabalhei na Jovem Pan, hoje eu tô na Transamérica e já trabalhei em outras rádios também, Rádio Cidade, enfim, já trabalhei na Jovem Pan. Tô por aqui visitando aqui, galera. Locutor. Muito bem. De Recife. De Recife. 29 anos de profissão. Bela cidade. Ah, maravilhosa, Recife. Você sabe que em Recife, cara, tem uma lagosta que parece um cachorrinho. Sério? De tão grande que é a lagosta. Nossa. Tem um lugar lá que tem verdade. lagosta. Eu falei, o cachorrinho. O cara falou, não, é lagosta. Eu falei, nossa, é incrível. É incrível. Ainda tem ou já destruíram Não, tudo? ainda tem, cara, ainda tem. É um lugar Ainda tem, maravilhoso. maravilhoso. Tem lá Porto de Galinhas, tem um montão de praias legais. Recife é maravilhosa. Maior shopping a céu aberto, uma mania cidade- de grandeza também o pernambucano tem, porque Você meu sabe pai é que pernambucano. Então, mas você sabe que Recife tem essa fama que Recife, que os caras de Recife são arrogantes. Os argentinos do Nordeste. Isso, mas eu vou explicar para você. que é Tudo, isso? Papai fala, Eu tenho meu que pai, defender a família aqui, ó. inteira é de Recife, eu sou Isso. pernambucano. Tudo tem uma explicação. O porto de Recife era mais importante que o porto de Nova York. Recife, durante muito tempo, foi o maior porto das Américas. E quem descobriu Nova York? Por isso... Pernambuco. Não, descobriu não. Foi sim, foi sim. Não é que descobriu. Os judeus... Era pra ser Nova Amsterdã, saíram de lá e Os descobriram judeus- Nova York. não. Pode pesquise. Não. Os judeus De Recife. de Recife que fundaram a comunidade em Nova York. Toda a comunidade judaica. Eles acharam Nova York. Era pra ser a Nova Amsterdã. Não, já tinha. Pergunte para um pernambucano, não é verdade? Não. É verdade. Já tinha. Não tinha. Muito bem. Riljan. Seja bem-vindo. Valeu, Emílio. Valeu, pessoal. Um grande abraço para Recife, lugar maravilhoso. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, eu coloquei isso aqui, mas não devia colocar, porque, Tchau, senhoras e senhores, nós temos os convidados de hoje. Aqui na programação da Jovem Pan, hoje uma presença ilustre e encantadora neste programa. Por quê? Porque aqui está ele, Porra, meu. que veio durante muitas vezes neste programa, participou assiduamente das nossas discussões, dos nossos debates, e agora ele foi eleito deputado federal com quase 500 mil de votos. Está aqui o Kim Kataguiri, senhoras e senhores, e ao lado dele, este outro ser humano de primeira categoria, repórter de política do CQC, apresentador da Liga, apontado como o terceiro jornalista de política com maior influência no Twitter, colunista de MMA no jornal O Globo, Guga Noblar. Temos aqui esta... O embate, eu diria. Não, né? sem embates. Não. Mas chega Hoje de é briga, paz. né? Sem Esse embate. programa já teve muito embate. Já. Nos estados. O quê? Acho que é melhor hoje Você não acha, ter Kim? briga. Você é louco, você tá perdendo todo o seu time aqui por causa desse embate. Culpa sua! Parece a Fazenda Você precisa- aqui. você- O Emílio não se elimina, A todo culpa é mundo. Você tá, você tá- Culpa você tá sua. precisando me contratar aqui, Emílio. Tá faltando vagas, né? Tá O sobrando quê? vagas, aliás. A culpa é sua. As pessoas... Ué, vocês Que não... não é MBL, não. Rapaz, seu você, Deus. você que fez campanha pro Bolsonaro, agora a imprensa tá censurada. Deixa eu falar pra você um acabou, negócio. é ditadura. Você, eu vou te processar. Você publicou no MBL que eu fiquei recebendo aquele negócio. O quê? Dia e noite. Você... virou meme. Editou. É Edição do verdade, Kim. verdade. recebendo... Emílio é o novo símbolo da extrema direita. Exatamente. Mitou. Eu fiquei recebendo
aquele negócio sem parar. Eu falei, que 15 milhões de visualizações, Emílio. Você é um Que sucesso. robô que esse cara tem. É o Emito. Que eu gostaria É de ter Emito. um robô desse. Mas, bicho, pode usar o que você quiser de mim. Até, você sabe o que tem até de mim? Tem até Exame de próstata. exame de próstata. Isso aí eu não quero usar, não. Obrigado, Emílio. Opa, no YouTube? verdade? Ele votou no PT. Processei já o YouTube. Sério? Tem, Inclusive, agora no governo Vou Bolsonaro tá procurar. proibido o exame de próstata. tem Não é coisa de homem. exame de próstata. Olá. Mas, Kim, você que é um cara que você já tá eleito, evidentemente você foi muito bem votado, você foi um cara... Você Putz. foi mais ou menos tipo o Bolsonaro. Não tô querendo colocar você como Bolsonaro. lá vem. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte. Vocês são pessoas que já estavam fazendo a campanha há muito tempo, Notoriedade. não é? Sim, Você tinha um trabalho, já é um trabalho. Você, a Joyce, o Mamãe Falei, o próprio Bolsonaro já... Tiririca. Quem? Tiririca foi bem votado também. Não, mas o Tiririca já era. Ele já depois- tava já nessa era. vibe Ah, tá. faz tempo, Não, né? eu falo Quer dizer, dos do novos. passado. E os velhos saíram. O que você acha que aconteceu? Você acha que foi vontade do povo? Sempre é vontade do povo. Sempre votado. Sempre é vontade do povo. Mas é isso que a gente tava discutindo aquele dia, que você pegou o meu vídeo, editou de uma maneira muito sensacional, colocou lá. O que a gente tava Bem que discutindo... você gostou deles. O que a gente tava discutindo com a Sâmia era justamente isso. O que levou a gente tá nessa situação que os caras ficaram loucos. Cara, Emílio, eu acho que teve dois pontos fundamentais aí, principalmente pra Câmara. No Senado, eu ainda não parei pra ver como é que tá a composição, mas na Câmara, qual que é a percepção geral? Aquele cara que se posicionava como de direita e aquele cara que se posicionava como de esquerda se elegeu, foi bem votado. O cara que tentou ficar no meio ali se lascou. Esse cara não se elegeu. O cara que era, contratava líder comunitário, ou pegava, comprava vereador, comprava prefeito e tal. Ou mesmo aquele cara que era honesto, não comprava ninguém, mas ainda sentia um posicionamento meio, não, nem esquerda, nem direita e tal. E infelizmente também, quem tentou vir com proposta no debate presidencial se lascou, né? Você vê que agora, tanto o debate presidencial como o debate pro governo do estado aqui, é só ataque, você não tem proposta nenhuma. Sim. É só, Tá puta, chato. o Márcio França tá com a MST, o Dória fez filme Desconstrução. pornô, agora... Dizer que editou o vídeo do Dória, né, filha da Não, mãe? eu não fiz nada. Eu recebi tanto. Capaz. Então virou uma patifaria e quem veio com proposta, quem tentou vir com proposta, né? Tipo o Amoedo, a Marina, o Meirelles, o Álvaro Dias, todo mundo ficou ali meio que no traço. Então, acho que digamos assim, a partir do momento que passou a existir esse debate esquerda e direita, que na minha opinião não existia antes, era basicamente só centro-esquerda e esquerda, o negócio estava reprimido, o debate, aí foi pros extremos, que é efeito mola. Aí vai arrefecendo, vai entrando em equilíbrio, mas eu acho que é uma fase da nossa democracia que passa, que a partir do momento que você tem um debate entre esquerda e direita, no primeiro momento é um negócio extremo, mas na minha visão, acho que tende a ir arrefecendo. Mas você acha que é esquerda ou direita ou é uma crença? Porque é o seguinte, eu se eu fosse legislador, se eu fosse um cara que fosse fazer lei, eu ia ser um cara que não que eu queria acreditar a verdade e o bem-estar do outro. Sim. Ou seja, não é nem esquerda, nem direita. Então, mas É o quê? aí que... É você trabalhar para o outro ser humano. Em determinados assuntos, a esquerda pode ser que seja melhor o jeito da esquerda. Por exemplo, casamento homossexual. Homoafetivo. Homoafetivo. Casamento homoafetivo. Tá bem pederasta. Você pega dois caras que querem se casar. Que mal existe isso para a sociedade? Nenhum. Mas Jesus Então quer fica dizer, triste. você vai deixar dois caras legais, aquilo não vai prejudicar ninguém. Ótimo. Eles que vão saber a mesma dor O nossa. problema Exatamente. Eles vão ter os mesmos problemas do cara Eles que vão casado. pro vale dos homossexuais. Eles vão viver a Aquela vida tristeza. que eles... Então quer dizer, como um legislador... Aí você tá muito preto no branco. Você tá partindo Não, da mas- premissa de que só existe uma direita e só existe uma esquerda. Não, existe várias Então, direitas e várias esquerdas. Mas quando você coloca... Quando você vai legislar para um povo, que você vai pegar um livro, você vai pegar uma crença,
e você vai fazer uma legislação, você não vai estar fazendo pelo bem-estar do outro. Você vai estar fazendo por uma crença, não pela verdade. Discordo, porque você acredita que aquela sua crença é a verdade, né? Então, mas Tanto se não você é é a de ver- direita ou de esquerda, Mas não é a verdade, porque não tem a verdade. A verdade da Bíblia é uma coisa que foi feita há muitos anos. A ciência já mostrou que isso aí não é uma... O próprio Papa, ele volta a falar várias vezes. Eu já mas penso... que Bíblia, Emílio? Quem tá falando Não, de não. Bíblia? Eu tô falando o seguinte: se você for fazer uma legislação baseada na Bíblia, no Alcorão, seja lá o que for, você vai fazer uma Bíblia baseada numa crença. Sim. Não baseada na ciência, não baseada no momento que você vive, não baseado na sociedade, não que as pessoas anseiam, não nos anseios Mas das tanto pessoas. esquerda como direita se, Então, mas se você não baseiam, acha- se Então, fundamentam mas- nos seus determinados teóricos. Tá, mas vamos que tem fundamento científico. Sim, mas vamos pegar o momento que a gente tá. A gente tem duas crenças, a crença do Lula e a crença do Bolsonaro. A gente criou dois polos ali que falam coisas e as pessoas vão atrás, as pessoas ficam acreditando, as pessoas ficam, não, beleza, beleza. E o povo vai ficar à mercê de duas crenças. É a minha humilde opinião. Eles Eu são acho que fica a dois mercê, ligados. porque eu acho que, em última análise, isso é resultado da vontade da população. Nesse momento de debate político acirrado, ganhou espaço quem teve posicionamento, no caso da presidência da República, quem teve posicionamento mais radical, e eu acho que isso é momentâneo. Não acho que isso esteja acontecendo, porque pra população, você falar que a população tá refém disso, significa que a população não teve nenhuma participação e simplesmente foi raptada e tá lá mantida em cárcere privado e não tem opção nenhuma e não teve voz nenhuma em todo esse processo. Não tô dizendo isso, eu tô dizendo o seguinte, por exemplo, que nem o PT. O PT tem o Mano Brown, você viu o Mano Brown? É isso aí. Bravo, Não né? viu, Mano Eu Brown? gostei muito, não só pela amizade, Mano acho que Brown, gostei do palavrão. posicionamento dele, cara. Mano Falou a Brown foi real. sensato. Sim, Foi mesmo. sim. O que ele falou? Tem aí, ô Cabide? Cadê o Mano Brown? Cabide. Põe o Mano Brown aí, por E gentileza. agora, Chegueira. chamar esse grande Maravilhoso. nome do hip hop nacional, É nóis. Mano Brown! Boa noite. Bom, eu vim aqui representar a mim mesmo. Eu vim representar ninguém, certo? Eu não gosto do clima de festa. Não gosto, acho que a cegueira que atinge lá, atinge nós também. Isso é perigoso. Não tá tendo motivo para comemorar. Tem, sei lá, quase 30 milhões de votos para alcançar aí. Não temos nem expectativa nenhuma para alcançar, para diminuir essa margem. Não estou pessimista, sou realista. Eu estou vendo... Eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, que me serviam café de manhã, que lavava meu carro, que atendia meu filho no hospital, se transformaram em monstros. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que essas pessoas não são tão más assim. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é algo. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Certo? Falar bem do PT, pra torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui, que precisa ser conquistado. Ou Ó o Boulos. A carinha do Boulos é cair no maravilhosa. precipício. Ele tava aplaudindo, ele parou. eu tinha jurado pra mim mesmo, nunca mais subir em palanque de ninguém. Entendeu? Porque política não rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interessa. Eu gosto de música. Mas eu tô vendo casais se separando, amigos de 35 anos deixando de se falar. Tenho amigos, se eu puder falar vai ser bom também, eu vou parar também, já era e foda-se. Pra fora, mano. Tenho amigos que eu não tenho mais como olhar no rosto deles por causa de política, certo?
não vim aqui pra ganhar voto. Porque eu acho que já tá decidido. Agora, se falhou, vai pagar. Quem errou vai ter que pagar mesmo. Tá dado o recado. Certo? Certo. Na cara do Haddad. Lição de moral no Haddad. Não gosto do clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Deixou de entender o povão, já era. Se nós somos o Partido dos Trabalhadores, Partido do Povo, tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta pra base e vai procurar saber. E a minha ideia é essa, fechou. Fechou, mano. Minhas ideias é essa, fechou. É isso Aí, mesmo. Kim. Pô, eu achei irretocável. Acho que assim, ele tem um posicionamento de esquerda, que é contrário ao meu, mas a análise dele tá perfeita. Assim, ao mesmo tempo que o pessoal tá lá em clima de festa e tal, achando que quem vota no Bolsonaro é Satanás, também tem um lado do Bolsonaro que às vezes, muito da militância do Bolsonaro acha que quem vota no PT também é o demônio, e os caras estão desfazendo relacionamento de anos por causa disso. Eu mesmo, quando eu falo, o pessoal dá risada e não acredita, mas eu tenho amigo comunista, eu tenho amigo petista. Sim, claro. Isso aí não é uma questão política, não é você desfazer uma amizade, sei lá, desfazer um casamento por causa disso, não é porque você é de esquerda e de direita, porque você é babaca, né? Claro, total. Você não tem absolutamente nada a ver do Eu posicionamento sei, mas... político. Nesse sentido, então, eu acho mas, que tá Kim, certo. mas as pessoas, elas vão se influenciando. Sim. Elas entram no jogo. Elas entram naquele jogo político. Mas Esse é que é o negócio. Porque é a mesma coisa chegar aqui e falar paz nos estádios. Se o jogador sai na porrada no Dá campo, uma não voadora. adianta você pedir paz nos estádios pra torcida. Mas ele Sempre falou, vão falar lembrar pra que torcida, passa. pra sua torcida é fácil. O que acontece também, não sei se vocês avaliam dessa forma, na rede social, na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, você tem voz. Só que lá é uma discussão mais do ego. É uma bolha. É uma bolha que você tá lá. E não tá discutindo uma ideia, você tá discutindo uma coisa que você... Tá fácil lá. Daí você briga com um cara que entrar e for de outro grupo. Você não acha também que a rede social colaborou muito pra bugar a cabeça da galera? E você não colaborou com esse belo pullover? É Não, de porque- verdade. Belo pullover. O Não, Kim não. tá falando aqui que tem amigo comunista, mas o discurso do MBL e desses movimentos que o Kim se associou são muito radicais. Eles são radicais, tem muita gente radical. É. Exemplifica. Mas, você me mente, Exemplifica. eu não posso o pessoal concordar. perseguir, por exemplo, então, mas eu não, artista eu não, e professor. Então, mas eu não posso concordar. Artista em museu e professor em escola. Tem alguma coisa mais radical quando é que a que gente possa gerar perseguiu uma pessoas? polarização maior do que Não, isso, com papinhos de não, que estavam querendo proteger o dinheiro público porque estava sendo gasto com pedofilia, né? Até pedofilia eles foram acusados, uma covardia o que eu achei. Para tentar censurar, vocês usaram, claro, argumentos um pouco mais Os dois nobres. lados Não, usaram. mas né? não- Não, desculpa, Gugu, Pedofilia. você não sabe o que é censura, então. Porque Não, censura, eu- primeiro, a censura ela é prévia, né? A censura não é só prévia. Você pode censurar algo que depois foi pro ar ou foi publicado. A censura não é só prévia. Segundo, Falou algo a que tá censura errado, pra depende de começar. poder de império que a gente não tem, a gente não, é Você não Estado tem e a poder, gente mas não... você tentou E a gente não exigiu, manipular e o a gente Estado. não exigiu do Estado atitude nenhuma. Vocês tentaram manipular o Estado dizendo que era Qual? pedofilia Não. e usando O que um que é? discurso A gente pediu pro radical Estado contra censurar, os artistas. a gente só falou pra não utilizar dinheiro público. Se é pedofilia, amigo, o que vai acontecer com aquilo? Não. Me diz. Em nenhum momento a gente Agora, pediu ação teve do gente Estado. que pediu pra Em censurar nenhum momento, sim. mas Eu tudo não bem, estou dizendo mas que aí foi não sou você. eu. Mas Tô dizendo a gente que tá gente implicando ligada sou a eu. vocês. Não Agora, é gente nem ligada, mas quem? o Prova. Flávio, por exemplo, Que aquele que eu Flávio? bati boca aqui, o Flávio Morgenstein, Ah, o que que tem? transa com roupa, né, que falou que tirar roupa é coisa da esquerda. O Flávio, por exemplo, que é um cara que, querendo ou não, ou você vai negar que o Mas Flávio ele é um cara que é ligado a Flávio é vocês. ativista, ele é um apaixonado. Calma aí que vai Flávio virar é um cara- Márcio França e Dória o aqui. MBL Flávio é um cara fe- independente. O MBL Ele fez ou não tem fez esse nenhuma discurso ligação da ao MBL. pedofilia nesse caso? Da pedofilia? Não. Não fez esse Não, discurso. O não. discurso era só do Não, dinheiro eu público, né? A desafio, hipocrisia era só em cima do dinheiro eu público, então. desafio você a pegar uma publicação do MBL e me mostrar que eu calo Vocês minha não boca queriam tirar do- que você vocês não pegar queriam tirar- o que tinha crítica. 1, dinheiro público e 2, ser direcionado pra criança. Não foi direcionado pra criança. Foi direcionado, tá família. lá na lei, tá lá no Ministério da Cultura, no E qual- site, no sim. edital. E De ser o pai que direcionado quiser pra tem o criança. direito de levar a Pois criança é, pra esse é a aquilo. questão, não tinha anuência dos pais. Estavam sendo levados sem anuência dos pais. Ah, as crianças Aí estavam é- sendo obrigadas a assistir aquilo. Pois é, sem anuência dos Claro, pais. eu Esse é vou- o ponto. Então, mas desculpa Foi esse o interromper aqui a Ô, colocação França do e Esse é o final do Dória. argumento. Ô, Guga, Foi isso, A gente tá vocês falando de tentaram- extremismo, o cara vem Guga. aqui e mente pra jogar fogo no Não, lugar. Guga, tem que tomar cuidado. Vocês tentaram Ô, Guga, sim difamar deixa os eu falar um artistas. negócio pra E você. vocês fizeram um Ninguém discurso começou a radical. difamar ninguém, Eu só tentou trouxe esse difamar caso à ninguém. tona pra tentar lembrar o quanto Eu eles sei, são mas radicais. eu- Quem lembra desse caso sabe o que eu tô falando. Então, mas eu acho que isso aí é uma discussão besta, porque eu acho que o problema
O problema não é essa discussão. Não, eu o também museu, vai pouca gente no museu. Eu Dizer também. que não vão no museu. Cinema ninguém brasileiro, vai. ninguém liga pra Emílio, isso. eu só tô querendo te dizer que o Kim Sim, poderia fazer eu um digo- discurso então, o que menos eu- radical eu vou- do que o então. movimento dele Bom, traz. então me Mas obrigando o Kim a... foi ele não, né, Kim? Eu vi você postando. Ele foi a princípio. Estão me Ele foi obrigando ilegal. a financiar uma coisa que, primeiro, é absolutamente ilegal, porque você obriga as crianças a irem a determinadas exposições sem anuência dos pais. E segundo, eu tô sendo obrigado a financiar uma coisa pro Estado decidir, pra alguém decidir por mim, pra um político, pra um burocrata decidir por mim o que é arte e o que não é arte. É óbvio É que eu vou você que tem que manifestar. decidir o que é arte, então. É você que sabe. Não, né? é o você que povo, saiu não é o taxando. Estado que Não, tem que mas decidir. o que vocês É o fizeram, povo, sabe não o é que o vocês Estado. fizeram? Eu vou relembrar o que vocês fizeram. O que a gente Vocês fez? levaram um membro do MBL até esse museu, ele fotografou e fez imagens apenas dos quadros que poderiam gerar uma polêmica maior, e vocês tentaram resumir aquele movimento todo em cima de 2, 3 imagens que eram mais 2, 3 sensacionalistas. imagens? Foram poucas eu te imagens. mostro pelo menos 10 ou 15. Eu te mostro pelo menos 10 ou 15. Se eu não me engano, eram 80, Eu te mostro pelo menos 10 ou 15. Eram mais de Eu te 100 mostro obras pelo menos 10. expo- E isso é eram irrelevante, mais porque de ainda 100 que fosse obras só expostas. uma, Eu ainda só que tô fosse querendo só te dizer o uma, seguinte. ainda que fosse só uma, já teria motivo pra gente militar Não contra. teria motivo. Lógico pra que tem, militar é uma contra. democracia, eu Tanto que posso Ministério boicotar o que eu Público quiser. depois falou que não haveria motivo pra Mas é ninguém. boicote, não tem que ter pra ninguém Ministério tentar Público nenhum. censurar. É isso que eu tô falando. Guga, Não pera tem aí, Ministério vamos lá. Público. Calma aí, o Bial quer fazer uma Deixa eu falar, pergunta. Bial. Candidato. Controle essa Ó, o grande MC. nave. Controle essa Os grande caras- nave olha que é o só. Com todo Pânico. respeito, com todo respeito, com todo usarem respeito à três arte, com todo respeito à arte, aos artistas, às pessoas maravilhosas, A de nudez. direita, de esquerda, aquilo era uma porcaria. ó. Nunca vi uma bosta maior que aquela. É igual o outro que Por isso enfia os caras não a bandeira gostaram. do Brasil Entendeu? no Aquilo era sai uma andando. porcaria. Mas, Emílio, o você que eu viu digo, que o não, MBL eu mostrou. sei, eu Por isso sei. que você achou Mas uma aquilo é... não, Tinha muita não. coisa boa Tá ali vendo? também. A gente te Aquilo manipulou, era ruim. Emílio. Tinha Você muita não pensa coisa com o boa, próprio Emílio. cérebro. Aquilo era Você é ruim. manipulado pelo Aquilo MBL. depois foi pra fora do Não, Brasil. aquilo era Olha, ruim. Emílio. população é- a Mas população a gente vai é- ficar no é macaquinho ruim. daqui a pouco, a gente vai falar do macaquinho. macaquinho também. Macaquinho também. Macaquinho ou Dória, o que porcaria. você prefere? Mas essa é a questão. Aí foi difamado. Aquilo foi Então, difamado mas- e todo mundo mas viu deixa eu te 4 falar. imagens e fala mal. Deixa eu te falar. O que eu digo pra você é o seguinte. O MBL conseguiu. O que eu acho que o Mano Brown tá falando lá é o seguinte. É o fato que já é concreto. É, por exemplo, o cara pegar o dinheiro do BNDES aqui e dar 1 bilhão pra Cuba e pra Venezuela. Porque deu. Tomou calote, firmeza? Então, aí que tá. Porque o cara fala, ninguém deu. Vai perder. Deixa eu te falar, isso tá provado, isso lá tá lá no Palocci. O Palocci falou. O Lula chegou pro Palocci e falou, vai lá em mente, meu lugar. O que eu tô dizendo pra você é Quando isso. você pega um empréstimo no banco, você, Puta, lá vem você ela. dá dinheiro Puta, lá pra vem. essa pessoa? Ué, Tá você não na Lava pagou? Jato, Jesus. Não, mas não tá pagando, tá Quando o tomando empréstimo, calote. quando o empréstimo Marina. é subsidiado, aí você basicamente não tá pagando. É porque é dinheiro do povo que tá subsidiando, né, Marina? É isso que eu tô É dizendo. boa, economia básica, Marina. É isso que eu tô dizendo pra você. O que eu tô dizendo pra você é o Você pega Peraí, e tá saindo do meu bolso pra subsidiar o juro. Peraí, vamos lá. Eu tô falando do fato. Não é uma ideia, não é um cara ficar Não é um fake pelado no news. museu. Não é um fake news. Isso é fato, isso tá lá, isso foi provado, isso judicialmente já foi julgado e já foi condenado. É isso que o Mano Brown fala. Ele fala, gente, tá errada a comunicação. Isso aqui fizeram errado. Foi uma coisa que muito tempo fez errado. E aquela velha história, na minha humilde opinião, eu acho que é o seguinte, o povo é que nem o corno. Você é corno uma vez. Aí descobre que você é corno. Você Aí fala, beleza, porra, vou passar bicho. por cima. Aí a pessoa fala, não, peraí, porra, eu sou muito legal, olha É. só como eu sou bacana, olha como eu tenho coisas bacanas. Tem coisas bacanas. Aí você é corno de novo. Aí foi corno pela terceira vez. Abriu o WhatsApp, tá Aí sendo chegou cifrado. na quarta vez, foi corno. Aí os caras saíram na rua, bateram panela. Isso. Os caras, somos corno, Tá vendo, somos Vinheteiro? corno. Aí o que acontece? Quando vem a eleição, que vai pra urna, vem com o mesmo papo. É a mesma conversa. Eu acho que é isso que ele tá falando. É o cara que se sentiu traído e quer mudar. Agora, não sei se é a mudança nesse clima, nessa discussão do pelado, do quem é mais nobre, ou quem tem a crença melhor, que Deus é o melhor. Ah, é o Deus do PT ou é o Deus do Bolsonaro? Ah, o meu Deus é muito melhor que o seu, porque meu Deus é maravilhoso. É isso que é a minha preocupação, Sim. entendeu? E o próprio PT Minha já tem preocupação dado pra também fazer não, essa porque eu não tô autocrítica. preocupado. O próprio PT já tem Vai dado pra embora. fazer essa autocrítica. Em 2016, quando a Haddad perdeu a fundação do PT, que todo partido é obrigado a ter uma fundação de pesquisa e estudo, a Perseu Abramo fez uma pesquisa na periferia pra descobrir por que o Haddad tinha perdido na periferia. E basicamente eles descobriram que a periferia de São Paulo, pelo menos,
O cidadão médio da periferia de São Paulo, ele se vê no mesmo barco que o patrão, ele não vê conflito, ele acha que quando o patrão vai bem, ele vai bem também. E ele admira pessoas, as 3 pessoas mais admiradas eram o Lula, o Silvio Santos e o Dória por serem self-made men. Tipo, não tem absolutamente nada ideológico. É simplesmente porque o cara veio de baixo, construiu a própria vida, chegou até lá, conseguiu e serve de exemplo, de inspiração para aquele cara que tá lá. Justamente o contrário do discurso que o PT vem pregando na campanha. De que, puta, não, o Haddad, né, eu tava ouvindo no rádio agora, não, podem ficar tranquilos, gente, eu vou reajustar 20% do Bolsa Família, eu vou controlar o preço do gás, tá tudo certo, vou cuidar de vocês. E o pensamento que fez o Haddad perder as eleições de São Paulo foi justamente esse, segundo a própria fundação do PT. Então, pra mim, essa falta de autocrítica ou coerência é, no mínimo, deliberada, porque eles já têm a informação suficiente pra saber onde eles erraram, por que eles erraram. Essa radicalização, pra mim, só pode ser deliberada. Pode falar, seu Não, Google. vocês estavam falando agora, relembrando aqui, vocês disseram há pouco que mudou muito a Câmara, né? A Câmara realmente mudou, tem muita gente nova, o Kim é um deles, né? Agora, o brasileiro, ele conseguiu a proeza de tirar Romero Jucá e Magno Malta, e mesmo assim, na minha opinião, elegeu uma Câmara que parece ser tão ruim quanto a anterior, né? E quanto à apropriação de discurso, realmente, a direita e a esquerda, eles acabam falando só pra bolha deles. E foi o que o Mano Brown quis dizer ali. E concordo contigo, Emílio. O PT deveria talvez ter feito uma autocrítica, o que é o Kim está dizendo aqui. Porém, essa autocrítica deveria ter sido feita muito antes da eleição. Agora, durante a eleição, pode até virar um tiro no pé, ninguém sabe como é que... Muda o discurso o tempo inteiro? Cada hora os caras estão falando uma coisa. Aí você começar agora... Pela conveniência, né? Sim, pode virar um tiro no pé, pode parecer tanto que é oportunismo político, quanto você pode estar dando munição para os seus adversários, né? Agora, o PT, sem dúvida, insistiu demais em lançar uma candidatura que todo mundo sabia que o PT teria uma grande chance de ser derrotado. O antipetismo foi muito forte na eleição passada, a ponto de dizimar o PT em várias cidades, aqui em São Paulo, por exemplo. E nessa eleição a previsão era essa também. De repente, parecia que o PT tinha uma chance, né? Mas o correto mesmo, eu acho que talvez o Mano Brown também tivesse se referido a isso quando deu esse discurso aí, dando esse esporro no PT, era o PT ter aberto mão de ter uma candidatura e ter se aliado realmente a alguém que tivesse... com uma mancha menor no currículo, como o Ciro Gomes, que não tem nenhuma acusação, nenhuma grande acusação, e a alternativa para a esquerda vencer seria essa. Eu acho que o Mano Brown também está querendo um pouco tocar nisso, quando dá aquele esporro ali. Então, mas você vê, é tão ruim o negócio, foi tão ruim essa administração, que ninguém quis colar. Ninguém. E tentaram com o Fernando Henrique, agora você vai ter que assumir o negócio aqui por causa da esquerda, por causa da democracia, por causa de não sei o quê. Ninguém colou. Ninguém colou porque é fato. Entendeu? Não é uma coisa que... colou. Não é um negócio que a gente... Não é intangível, né? É um negócio que não as é uma pessoas... coisa que a gente Ninguém tá compra. inventando. Não é um negócio que você tá inventando. Tá lá, foi julgado. Entendeu? É aquela história do PSOL querer censurar o WhatsApp até o fim das eleições, porque Nossa. o que tá ganhando as eleições são os fake news do WhatsApp. Claro. Pô, eles também Não, fizeram? Os dois lados fizeram fake Não, news, os dois não? lados fizeram. Agora, a campanha do Bolsonaro, está sendo demonstrado que a campanha do Bolsonaro foi toda em cima da fake Mas news. o que é fake news do Bolsonaro? Eu não consigo Não, se entender. você o fake que? news do O que é Bolsonaro fake news? é você distribuir uma série de informações. Qual? Mas qual a informação Eu vou dizer uma errada? coisa, eu entrei, eles estão dizendo aí que tem um spam que fica disparando o grupo do Bolsonaro, disparando fake news. Eu caí em um, eu tô em um. Eu posso abrir aqui e começar a olhar aqui pra você o nível das notícias que os caras espalham é patético. Os caras é só fake news do tipo, por exemplo, um que eu li ontem, eles estavam dizendo que o Bolsonaro não pode ir aos debates porque ele não pode sair de casa, senão ele será morto. Então, querem que ele vá pro debate, porque no meio do caminho vão matar o Bolsonaro, eu juro por Deus. Ah, mas isso aí não vira esse o nível eleição. da bobagem. Isso aí é Isso não é evidentemente eleição, eu tô te ridículo. dizendo, Também isso depois não o é. Celso Vem cá, Daniel, Emílio, né? você Com me- medo. eu tô dando um exemplo. Tem o kit gay. O kit gay pegou muita gente. O kit gay foi totalmente difamado e deturpado pelo Bolsonaro a ponto de virar uma mentira, que seria um kit anti-homofobia, que a princípio seria para crianças de 11 anos. Ele falou que era para criança de
sim, ele adulterou o miolo do livro, ele mostrou a capa do que seria o livro, mas ele alterou ali o conteúdo, passando um conteúdo muito mais explícito, a ponto do TSE dizer que é fake news e de mandar ele parar de fazer isso. Agora, o kit gay, eu falei dessa história dele morrer no meio do caminho, que parece uma bobagem. O kit gay, portanto... E o PT não fazia o negócio da Bolsa Família lá na época? Que vai acabar a Bolsa Família. Que os carrinhos vai acabar a Bolsa Família, vai acabar. Não, o General Mourão... Eu não quero limpar a barra de... É óbvio que tem fake news dos dois lados. Agora, a campanha do Bolsonaro, ela tá sendo uma campanha que está se respaldando em fake news de uma maneira industrial e que pode realmente provocar esse tipo de reação você, Guga. de gente que acha que eu acho que a tá campanha... alterando a eleição. O que mostra... Eu vi o teu comentário, que falando que não tem como ser fake news, o PT errou, tem uma série de erros que o PT cometeu que podem ser expostos e que seria o suficiente para vencer a eleição, não é por conta de fake news. Porém, essa eleição estava muito parelha até três semanas atrás, que foi quando esse trabalho de fake news se intensificou muito. Tava parelha a campanha. No segundo turno diziam que o Haddad ia ganhar. Você não lembra? Você não primeiro lembra? turno... No foi fim, quase no primeiro turno. Emílio, peraí. Emílio. Antes ganhou quase no primeiro turno. 10 dias antes. Votos Peraí, ali, Emílio, eu tô falando 10 dias antes do fim do primeiro turno. As previsões de segundo turno davam o Haddad vencendo. Davam o Bolsonaro perdendo No pra todos, Datafolha. com exceção da Marina Silva. Os caras estão... A Dilma ia se eleger pela pesquisa também. Nesse momento em que ele, inclusive, estava jogando aquela fake news de que a urna eletrônica é fraudada, agora morreu, né? Agora que ele pode vencer a eleição, já morreu esse discurso. Mas ele estava, inclusive, fazendo esse discurso da urna, prevendo que poderia perder, até porque no segundo turno, nas pesquisas, ele perdia. Nessa época se intensificou bastante o trabalho de fake news nas redes sociais, no WhatsApp. E foi a partir daí que ele começou a disparar também. Eu não tô dizendo que é só isso. Agora, não dá pra ignorar isso. O Bolsonaro, isso é grave. deixa eu te falar, esses caras estão fazendo campanha desde aquela época do Desde Brasil, 2014. lá não vai ter Copa. Desde 2014. Você não tá entendendo. Não, Os caras estão desde mas o a não coisa vai se ter Copa. intensificou muito. Desde o não vai ter Com Copa. certeza. Esse cara vem aqui, a gente fica aqui. Leva a galera pra rua. Demora pra crescer Entendeu? o canal. Não é isso? Abriu o canal, ele, uma mãe falei. Eu tô aqui antes que o vinheteiro. Sim. Sim, é verdade. Pior que é verdade. Antes que o Morgado. Também. O Brasil ama fake news. Olha o João O Kleber aí. O que eu tô dizendo, as eu não pessoas sei. acreditam na fake Então, news. mas eu não sei se é arrogância ou não. Não sei se é arrogância ou não. Do cara chegar no momento e falar: não, deixa esses caras aí, os caras estão batendo panela. Porque no golpe que deram, no golpe da Dilma, o PT saiu como oposição. E em momento algum falou: não, era a nossa chapa que tava. Aquilo era a chapa do PT, porra. O cara Mas isso não não é interessa. fake news. Isso é deturpar a história, é outra coisa. Mas era a chapa. Não era a chapa Não, do era PT. chapa, O Temer não era o claro. vice, era a chapa, era a gangue. A gangue tava lá. Quando tirou os caras, falou: beleza, vamos ser oposição. O jogo E foi ficaram de oposição como se aquilo não fizesse parte dele. Fora Temer. O Temer era o cara que era o... Como é que ele chama agora? Fascista. Não, Temer Temer não era fascista. Mas Fora era. Temer. Na época. Fascista não. E falando Não, mas o até seguinte, hoje dizem que é. O Temer? Hã? Falam, pelo amor de Deus, Guga. O Temer? Fora Temer. Até hoje Fora falam que Temer, é. fascista. Até hoje falam que é. Fascistinha. Agora o Temer é um Não é santo. fascista, o Temer ele... Agora fica Temer. Fica Temer, pior. Agora os caras querem o Temer. Agora fica Temer, pelo amor de Mas o que eu Deus. digo é o seguinte. Fascista é quem não aceita a opinião do outro. Bolsonaro é O que eu fascista. digo é o seguinte. Agora o Temer é bom. Será que os caras acharam? Eu nunca- Será que os caras acharam? Falaram, nunca não, fui de criticar deixa tanto o Barba tá preso. Daqui a pouco vem o Barba, dá uma bênção e todo mundo vai cair na conversa do Barba de novo. Acho que eles pensaram Não, isso. eu nem né? acho, Não. Emílio. Eu acho que eles pensaram Sinceramente, isso. Pensaram. Emílio, sabe qual... Pensaram. Emílio, Demorou. Emílio- Aí foi lá o Haddad, ele ia na cadeia. Porra, aí eu falei, Não sabia será- nem quem era o candidato. Eu falei, Era o Andrade. É. o Você PT imagina? não achava que ia ganhar essa eleição, gente. Senão eles não teriam feito essa chapa. O Lula tava Haddad com a maior, Manu. não tava com um número Porque maior lá na cadeia? Não era isso que colocado alguém no lugar falava? da Manu, alguém que trouxesse mais... Mas eles tentaram trazer o Ciro, né?
O circo não aceitou. Claro, eles Ah, tentaram porque trazer o o circo queria circo. ser Eles presidente. pensavam que ia vencer Agora, sim. não, eles achavam, eu acredito, claro, ninguém sabe, agora a gente supõe que, pô, com essa chapa Manu Haddad, parece que eles entraram ali pra jogar, e não... Pra mim é que a Manu e que não sobrou ali. acreditando que ia vencer. Puta, só ela topou, E vai eles ela tipo- mesmo. Não mudou a eles- comunicação de um lado, E né? eles, de repente... Manu maravilhosa. Pô, Mas agora, Gentili, só- por só- favor, não fica pondo... O Gentili tá pondo a Manu velho. gorda. A Manu está maravilhosa. A Manu é magra, maravilhosa. Mas Mas uma coxinha. só pra voltar um ponto na questão da fake news, E a Manu- o Estadão fez com o Ibope uma pesquisa, o que você tava falando, citando das pesquisas, Guga, que na semana antes da eleição do primeiro turno, 3/4, 75%, e foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa, 3/4 dos eleitores disseram que não receberam mensagem negativa sobre nenhum candidato. E que a maior parte dos votos, e isso já, outra pesquisa, a maior parte dos votos relacionados ao Bolsonaro e ao Haddad eram em relação a verdades. O Haddad, que ele era o candidato do Lula, essa é a parte que mais motiva o eleitor do Haddad, e do Bolsonaro, que ele tem um discurso firme de segurança pública e que ele não tem processo. As duas coisas são verdade, então... Mas falar que ele não tem processo pra passar uma imagem de que ele não é suspeito, aí já não é verdade, porque ele é muito suspeito sim, né? Um cara que entrou com um Fiat na política e hoje tem 13 imóveis. Mas é Toda lógico, a ele tá lá há 40 anos. Não, isso ninguém enriquece na política, desculpa. Até o Alckmin, frase do Alckmin durante a campanha. 28 anos. Se você enriqueceu na política, você é ladrão, não tem meio termo. Quem Não, entende de ele política... era... Que, desculpa, ele- o cara ele- tinha 2 ex-mulheres pra pagar a pensão e 3 filhos Guga, pra criar. Ele era cabo e, de repente ganhava- passou a ganhar 30 pau por mês como Uau. deputado. Você acha que dá pra você conseguir 13 imóveis com 30 pau por mês? Por mês? Durante Você acha? 30 anos? Você acha que dá? Meu Deus, se Você você acha tiver que um dá? mínimo de noção Pagando de duas educação pensões. financeira, Se você você tivesse consegue. noção de política, você ouviria o Alckmin, que, por exemplo, sabe mais que você. Sabe sim, Guga. perdeu a eleição Sabe mais- gastando mas sabe 60 mais que milhões de você. reais. Mas sabe Perdeu mais a que eleição você. com a maior chapa, Você sabe mais que o gastando Alckmin. 60... Ô, CC, chama sabe ele mais que o aí. Alckmin. Chama o Sabe Alckmin muito. aqui pra debater. É por isso que o cara você queria gastou ser presidente da 60 Câmara, milhões né? de Essa reais, soberba. teve a maior coligação e saiu pior do que entrou. Ele é um lixo. Cara, vamos Ele colocar é o o primeiro Clinhos cara agora. na história da República que saiu com menos votos no segundo turno que no primeiro. Esse cara entende de Olha só, política. eu acho que- Realmente, Zé seus Merenda. especialistas são muito bons. Não, realmente, eu vou ouvir Meirelles. quem? Eu vou ouvir quem tá na Realmente. política a Realmente. vida inteira, ou eu ouvi quem chegou agora? Esse discurso é ruim. Ah, Você mas ouviu o então Bolsonaro Tem que renovar É, também. então ouve o que eu tô Vai ouvir falando- quem tá na política. Não, você tem- não ouviu o que eu disse. Eu tô falando sobre Quem quem tá na política há 30 lá e anos que perdeu a sabe eleição. que ganhando dinheiro na política não enriquece é quem tá vivendo aquilo. Quem tem essa experiência de Mas viver isso é da matemática. política e saber Você que não precisa você ter vivência. que é impossível você com 30 mil por mês conseguir 13 imóveis é quem tá lá há muito tempo. Alckmin, qualquer político conversa, eu já conversei com vários lá no Congresso. Eles riem quando falam que é fácil enriquecer na política. Isso é papo de menino, desculpa. É matemática. Achar que Falando você vai sobre isso, enriquecer... sobre esse contexto. Isso Tem é um papo vi- de e aquele menino. seu vídeo que tem você e o Vamos. Bolsonaro entrevistando, que ele falou, não vai editar agora, que era na época lá da, acho que foi o CQC. Preta Gil, do CQC, você lembra desse Lembro, vídeo? lembro. O que aconteceu com esse vídeo que ele coloca lá e fala, não, coloca na íntegra agora. O Bolsonaro é esperto pra caramba. Ele enquanto tava dando uma entrevista pra mim, pediu pro assessor dele gravar. E ele fez um discurso contra o Tais, querendo atacar o Tais. E se aproveitando, claro, que eu tava entrevistando ele, pra depois jogar aquilo no ar. Porque não foi realmente no CQC. A gente não mostrou aquele Não foi editado. discurso do cara. A gente não passou aquilo no CQC. Ele colocou aquilo nas redes sociais dele e fez um discurso ali esperto atacando o Tais. Inclusive, ele fala pra eu não editar, mas se você olhar esse vídeo, que é dele, na verdade, tá todo editado. Todas as minhas interferências ele cortou, com exceção de uma que não deu pra cortar, porque ele fala já na sequência. Então ficou um super discurso dele de 8 minutos, sem nenhuma interferência minha. Ele pede pra eu, o CQC não editar, mas ele edita, né? O Bolsonaro é muito esperto. Mas foi isso que aconteceu, ele se aproveitou pra fazer propaganda dele, querendo atacar O Bolsonaro é um cara tosco. O Bolsonaro, ele é um cara... É o tiozão do churrasco. É um cara que... O que você acha do... Eu acho ele engraçado. Por ele ser engraçado, ele com certeza já vai ser um presidente melhor do que os anteriores, que não tinham graça nenhuma. Não, a Dilma é engraçada. Não, a Dilma... Emílio, só pra Dilma esclarecer, é mais, só pra esclarecer uma coisa pra você, Guga. Eu sou japonês, gosto de número, aí eu fiz o cálculo. Você é boliviano. Então vamos fala a lá. verdade. Você é boliviano. Você Ele tocava ganha- flauta lá na Paulista. Isso é matemática. O Kim quer insistir no erro. É matemática, não é erro. Puta, O Kim Zé quer Bolívia. insistir. O boliviano mostra quer que falar que aconteceu Ele não é da errado, Indonésia? Não, até porque Ó, ele vamos lá. ganhava Aí, lá Bolívia. atrás, Vamos lá, há 28 anos vamos lá. atrás, Vamos o lá. salário dele não era de Vamos Não lá. era de 22.
É só você tem que também voltar. Puta, tem que agora, gravar, tem que Vamos lá. gravar Vamos mudar pra 20. 8 anos Vamos mudar pra atrás. 20. Vamos mudar pra 20. Deixa eu falar uma 20 coisa. mil. Vamos lá. Peraí. Até Muda pra 20. Deixa eu falar. A bem da verdade. Vamos falar. Vocês ficam com a conversinha besta, de querer ter razão no negócio. O gerente da Petrobras, ou como é que ele chamava? O primeiro gerente lá. Ele desviou 100 milhões de dólares. Tá na conta dele, de um gerente. Foi sem querer. Imagina quanto girou de grana esse negócio que pagou deputado, pagou todo mundo, pagou senador. A gente viu. Tá na Lava Jato. Tá na Lava Jato, gente. Isso tá na Lava Jato. Sim. Isso não é uma coisa que a gente fala, quanto ele roubou? Não, ele tem 2 casas. Não, ele tem 3 mulheres. Isso tá lá. O Moro ficou lá, fica lá. O próprio Joaquim Barbosa falou. O Barbosa falou. Desde 2005, o velho Barbosa, lembra? Cadeira na cadeira. Porra, isso aqui, lembra? Dor nas costas. Dor nas costas. 2005. Não, sim, 2005. mensalão você tá falando. Que tá. Eu sei. O que eu tô dizendo é o seguinte: o problema é a treta que será. Sim. O problema é a treta que será. Porque se ficar esse discurso, se ficar essa conversa, aí não vai pra frente. Não, que tem que ter reforma política. Mas assim, também é preciso trabalhar com a verdade, né? E quando você para efetivamente pra fazer cálculo, não adianta rir. Se você não sabe fazer conta, vai dar risada. Eu tô dando risada, não é porque eu sei fazer conta. Peraí. MBL não pode falar a Deixa ele verdade. falar 30, você pega lá. Vamos pegar o salário de 20? Vamos pegar o salário de 20? 20. Tá bom, vamos lá. Salário do Delari. Porque no final eu nem vou corrigir pela inflação, nem rendimento de poupança. Pois não. Beleza, Marina? Beleza. Fechado? Então vamos pegar. 20 vezes 15, porque até 2 anos atrás o deputado tinha 13º, 14º, 15º. Uau. Tinha. 300. Aí, se você não sabe, também Marina. Pergunta pro papai. É só ver a legislação. Pergunta pro seu papai. É só ver a legislação. O outro ponto... 30 anos de mandato, sem gastar com comida, com carro, com passagem, porque isso sai do cotão, não sai do salário dele. Obrigado pela informação. Ele sempre sai do auxílio moradia. Ganha bem. Achar que você vai comprar 3 imóveis. Isso dá no mínimo, sem corrigir pela inflação, dá no mínimo 6 milhões de reais. Sem corrigir. Porque se a gente corrigir agora você mais colocou na sua conta que dá ele mais de 15 tinha milhões. duas ex-pensões muito caríssimas pra pagar. Não muito dá metade caríssimas, da correção inflacionária. Além de 3 não filhos. dá metade da correção Escola, inflacionária. Balada, não dá metade, porque os filhos dele Calma aí, gostavam tem de que fazer um Balada. trade. Pelo amor de Os dois estão Deus. com a camisa vermelha do Eu sei que Pelé. vocês estão. Não dá pra Vocês estão tretando. Balada. Eu vou ter que fazer um break agora. Eu vou ter Só um reparo aqui, não dá pro MBL também aí, querer calma. falar... Em número, em matemática, verdade, né? só pra A gente não dizer a pode falar em verdade. matemática. Que se tem um movimento que nasceu da mentira, é o MBL, né? Vamos deixar isso claro. Olha. Depois do intervalo. Revelações. Volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Temos aqui o nosso Robert, o Rio Jean Dutra, acompanhando o Pânico hoje aqui ao vivo, lá de Recife. E temos uma presença ilustre, o Kim Kataguiri está aqui, ele e o Guga Noblar. O Kim todo mundo conhece, ele é deputado federal, teve 500 mil de votos, ele é escritor, ele fez aquelas... Eu falo passeata, mas é feio, é antigo falar passeata. Manifestação. Fez manifestações aí na época. Panelaço. Na época da panela. Aquelas manifestações que o apresentador do Pânico falava que não ia dar em nada, né? Olha lá. Agora quer jogar na... Ó a arrogância do Zé Pullover. Já é um mini Dória. Pra cima de você. Olha a arrogância. Ele não cumprimenta mais as pessoas na rádio. Fiquei triste com o Kim. Agora Agora que ele tá de pullover. Agora tá de pullover. Eu vou dizer uma coisa pra você. Agora conheceremos a Kim sua Kataguiri. face. Agora que tem o poder na mão. Aí que você conhece o cara. Aí, é exato. Quem é que é o autor dessa frase, meu? Não sei, eu sei que... House of Cards. Quando você tá... Olha o cabelinho do Zé Bolívia. Olha lá, Zé Bolívia. Parecia um capacete. Tá aqui o Kim e Tocava também... flauta lá na Paulista. Usava mullet. Também o Guga, do CQC, ele escreve no Globo, o Guga Noblar, ele é repórter, trabalhou no CQC durante algum tempo e apresentador da Liga também, e ele é jornalista de política. Tem influência no Twitter, colunista no jornal O Globo, tá aqui o Kim Kataguiri, pra você seguir no Twitter e xingar muito, Kim Kataguiri e @Guga Noblat. Emílio, posso fazer uma pergunta? Deixa a grávida de Taubaté. Pois não. Ô, Kim, eu gostaria de saber se na proposta de governo do Bolsonaro, o que você aprova e o que você não aprova.
Olha, ele colocou linhas gerais que, pra ser sincero, como todos os outros programas de governo, com exceção, a meu ver, do Meirelles, são bem vagos, assim. Mas, de qualquer maneira, o que eu concordo, e ele colocou linhas gerais, é promover uma reforma previdenciária com sistema de capitalização, né, que é justamente o que a gente apresentou ano passado com os professores de Economia e Administração da USP. Fazer uma reforma tributária na renda para que quem ganha até 5 salários mínimos não pague, porque você tem uma alíquota única de 20%, para você não penalizar, quanto mais você ganhar, você e desincentivar a sonegação, né? Porque quando você faz progressivo, geralmente você aumenta a sonegação, ou o cara para de crescer simplesmente porque ele não quer pagar mais imposto. A simplificação tributária, e já é o relatório do, se não me engano, do deputado Rauli, hoje da atual legislatura, para você substituir diversos impostos, não vou me lembrar quais agora exatamente, mas são 9, e criar um imposto ao valor agregado, né, como acontece na Europa, que o Emílio tanto gosta. Você viu que hoje eu peguei pra encher o seu saco. Agora ele ganhou, tá todo meninão. Vamos esperar. O PL 3722, né, que é o mais famoso dele, que não é dele, né, do deputado Peninha do Rio Grande de Santa Catarina, mas que revê o Estatuto do Desarmamento, né, que hoje você tem 4 critérios. Um, você saber atirar, passar pelo teste, fazer o curso. Outro, você passar pelo teste psicológico. Outro, você não ter antecedente criminal. E o último é você demonstrar pra Polícia Federal ou pro Exército, dependendo do caso, porte ou posse, se você tem a necessidade de ter aquela arma ou não, né? E o PL 3722 basicamente tira o quarto, porque hoje só consegue arma ou quem tem influência política, ou quem paga propina, ou etc, porque é um monte de papel que fica lá, ali acumulado. Então, você passar uns 3 critérios objetivos, você pode ter. Outro ponto de segurança pública, acho que acabar com a progressão de regime, que hoje o cara cumpriu o 6 da pena, não tem estabelecimento prisional para ele cumprir o semiaberto, então basicamente ele sai todos os dias para, entre aspas, trabalhar, mas ele traz faca, ele traz arma, ele traz informação para chefe de facção, ele traz droga, etc. E fazer com que efetivamente a lei de execução penal seja cumprida, que não é proposta dele, já tá prevista na legislação, só tem má vontade do executivo, pro preso trabalhar para se ressocializar, para se sustentar a própria família e indenizar a vítima. Esses, assim, é que é difícil você falar em programa de governo, quando você lê os programas de governo, porque é mais propaganda política do que programa em si. Mas eu poderia falar, por exemplo, de posicionamentos do Bolsonaro enquanto deputado, que eu discordo, que em relação a, por exemplo, hoje ele propõe, pelo menos no discurso, não no programa de governo, acabar com privilégios, né? Fazer com que os funcionários públicos federais tenham ali uma equiparação de salário com a iniciativa privada e tal, incluindo deputados federais e penduricalhos, etc. Mas ele nunca abriu mão de nenhum privilégio durante toda a sua carreira política, sempre votou a favor de aumento do próprio salário. Você vai abrir, Kim? Sempre votou. Eu vou abrir, vou abrir. Do quê? Carro, motorista, segurança, auxílio moradia. Balada também? VIP de balada? Auxílio moradia? Daí ele ganha, né? Vale balada em Brasília, tem uns Vale Night. Você vai conhecer os puteiros de Brasília. Star Night. Meu, é maravilhoso. Cheio de goiano, mulher Star Night. Quem falou Star Night? Você vai tomar um uiscão no chucheiro, amigo. Nós vamos levar você. Brasília, Sério. tem umas meninas. A gente tem um esquema lá. Que isso, Vem tudo de Você é Goiás. Pode ir, casado, no Emílio, Star não Night. pode falar essas Goiás coisas, não. Mas a gente só vai pra tomar uísque. A gente só vai pra olhar Euzu. É. Você vai ver as meninas, vai Sim. meninas do Brasil inteiro. É uma coisa maravilhosa, Gu. Aquilo lá, Aquilo te seduz. aquilo lá. Mas assim, meu principal ponto de discordância era, na época do governo Temer, ele se posicionou, por ser impopular, ele se posicionou contra a reforma da Previdência. E isso foi a época que eu mais bati nele, mas agora ele voltou atrás e tá defendendo o Paulo Guedes. a reforma E da o Previdência. Kim, você foi agora pros tabloides nesses tempos atrás? Tabloides. Tabloides. Que quando você disse que você queria ser presidente da Câmara, parece que não pode. Tem Pela um idade, negócio né? Eu vi que teve um assunto desse Ó, você viu como ele chegou comigo aqui, ó? Eu Os vi. 2 pés no peito. Arrogância. Imagina lá agora, com 500 mil votos. Ele quer ser presidente, mas não pode? Como é que é esse negócio? Pode. Agora o que a gente tem é a jurisprudência do Supremo de 2016, 2017, não vou me lembrar, que julgou a DPF, acho que foi 207, foi o relator, foi o ministro Marco Aurélio, que decidiu que os requisitos para você, tem a diferença entre titularidade primária e titularidade secundária. O que é isso? Titularidade primária é você se eleger para efetivamente ocupar aquele cargo permanentemente. Então, disputar a eleição para a presidência da República. Titularidade secundária é você assumir temporariamente, como acontece com o presidente da Câmara, como acontece com o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal. O que o Marco Aurélio decidiu na época, que tinha uma discussão se o Renan Calheiros poderia continuar... Marco Aurélio não, plenário, que o Marco Aurélio foi voto vencido. Como a maior parte das vezes ele é voto vencido.
que o plenário do Supremo decidiu, porque o Renan, ele era réu e o presidente da República não pode ser réu. Então eles estavam decidindo se, estando na linha sucessória, ele poderia continuar sendo presidente do Congresso, presidente do Senado ou não. O que eles decidiram? Ele pode continuar sendo presidente do Senado, do Congresso, mas ele tá fora da linha sucessória. A mesma coisa se aplica pra idade. Eu poderia ser presidente da Câmara, mas não estaria na linha sucessória. Só que é pouco provável, né, que ele consiga realmente isso, porque afinal de contas o Rodrigo Maia, que é do partido dele, quer se reeleger. Aí a gente vai pro embate, né? O Kim, ao contrário que você fica me desconstruindo aqui, como... Não, quem desconstrói é o Quebrando Tabu, é o Tim Stein. Não, você tá me desconstruindo. Nada. Você tá fazendo aqui um debate de desconstrução. Eu acho você um cara inteligente, um cara esperto, mas você não pensa no seguinte. Por exemplo, a Câmara é a coisa mais importante que a gente tem. A Dilma deu as costas pra Câmara, tanto é que perdeu o mandato. Sim. Você não tem medo? Você não tem medo de chegar lá todo meninão, chegar querendo bancar o jogo? Você não acha que ali é um lugar de conversa mesmo, é um lugar de chegar a um acordo para o bem da população? Porque o que você vê em Brasília, lá, que a gente vai muito em puteiro em Brasília, e você encontra... Tem que tomar um uísque, fazer uma tomando uísque, Guaraná, isso. Networking. Você não acha que ali o que eu acho, e que é difícil isso, é difícil... Fazer política, né? Não é fazer política, é fazer política em benefício. Que os caras falam que o cara é republicano. É pensar no país. Porque ali virou grupo. Virou os grupinhos de poder. Tem lá o Centrão, tem lá os caras aqui, tem a turma do Renan. São tem bancadas. Exatamente. As bancadas. Mais do que partido é bancada. Você acha que... Mais que partido é bancada. Você acha que isso vai mudar ou não? Não, acho que tem que ter essa composição. Tanto que eu não vou... Do jeito que você coloca, parece que eu cheguei lá e falei, gente, vou ser presidente dessa porra aqui e ninguém vai falar nada. Não, você só consegue ser presidente da Câmara articulando uma chapa, você tendo primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo, terceiro, quarto secretário, e você efetivamente compondo com outras pessoas, com outros partidos, com outras lideranças, pra você formar a mesa. A mesa diretora da Câmara não é só formar pelo presidente. Tem o presidente e tem todos aqueles outros que, na ausência do presidente, assumem ou que pautam as sessões legislativas comuns, ou mesmo quando você tem sessão solene, de homenagem, etc., só pra dar discurso. Então, a ideia é compor, principalmente com 51% de renovação, quem tá agora. Já tenho conversado com a maior parte, com mais da metade desses. Já conheço alguns daqueles que, digamos, sobreviveram a essas eleições e se reelegeram, dos 49%, que não dá pra gente generalizar também que o atual Congresso é todo mundo bandido, ninguém presta e tal. Tem gente que presta sim, tem gente que dá pra trabalhar, tem gente razoável. E a ideia é justamente compor. Você já tá estudando o regimento e tal? Sim, não, mas isso já é. Mas você não tá. Mas calma lá. Você é malandrinho. Não é meio Dória o que você tá fazendo, você não foi eleito como deputado federal. Então, mas o presidente da Câmara continua sendo um deputado. Mas você quer o maior poder, você não quer primeiro provar o que você foi eleito pra depois chegar lá? Interrogação. Eu acho que não, porque dados os candidatos à presidência da Câmara, eu acho que a gente precisa de um candidato reformista e que apoie e que tenha uma imagem limpa. E dados os candidatos que estão aí, eu acho que sou o único que cumpre esses requisitos. O filho do Bolsonaro não tem esse requisito? Ele não quer, ele já disse publicamente que não quer. Não? Dudu? Não. Pareceu que ele tava brigando com você pela Dudu? Não. Eu tava ontem com o Jair. Jogando paintball. Ele, não só o Eduardo não quer, como o Jair não quer que seja nem do próprio partido. Mas o Bolsonaro, ele tá se articulando pra fazer a reeleição do Rodrigo Maia. Como é que você vai fazer pra convencer? Isso aí é conversa de bastidor de imprensa, mas eu não vejo isso acontecendo na realidade. Ele tá querendo centrão pra ele, isso aí já tá acontecendo, essa conversa. Ele quer o centrão pra ele, e ele tá, sim, se unindo com o Rodrigo Maia, que é o cara que atrai o centrão, não é o Kim ainda, né? Pode ser no futuro. Não é o Kim ainda. Não, espero que nunca seja, não quero atrair o centrão, ainda mais esse centrão debilitado aí que sobrou. Mas você tá no grupo que faz parte, querendo ou não, olha lá, do centrão. Tá querendo fazer inferninho. Já tá querendo brigar aqui, tá querendo brigar. Mas, pô, não dá pra... Você tá no grupo. Mas não sou do centrão. Você tá na galera, você é da turma. Tá no grupo do Arce do Jair. Que galera? A galera do centrão, do bem, da galera... Eu não sou do centrão, pelo amor de Deus. Provavelmente você vai votar junto. Centrão, você sabe a definição de centrão. Provavelmente você vai votar junto só voto. Não, acho que não. Voto do jeito que eu quiser. Vamos ver. Voto do jeito que eu quiser. Pode ver, pode marcar. A gente não precisa provar nada. Já tem um Holiday aí 2 anos de mandato votando contra o próprio DEM.
Opa. O Holiday pegou uma treta aqui Pegou. que eu nem entendi. O dia que você colocou o vídeo lá. Vou processar. Mas como assim? Eu te ajudei. Você ficou pegando. Você é o novo símbolo da extrema-direita. O bom daquilo é que você descobre tudo os negros de direita. Começa a mandar WhatsApp interno, né? Os caras tudo... Foi no dia da percebi também, viu? Tudo suas tias mandaram de volta pra você. Minha eleição, eu tô em dúvida ainda. Eu ainda não Isentão. me decidi. Não, isentão não. Não é estou não. em dúvida. Eu sei em quem você vai votar. A formiga com raiva da barata Também votou sei. no inseticida e todo mundo Que morreu. eu ia falar? Mandaram isso pra mim. Eu tenho a minha única preocupação. Qual? A minha única preocupação é a seguinte, queridos ouvintes. Qual? Lá vem. Editorial. Lá vem. Ele é o Kim que me chama de niilista e tal. Ué, sei se o quê. não é? Não, eu sou um seculário. Eu sou um cara que não acredita em crença, não acredita em deuses. Anarquista. Não acredita nessas conversas que o cara vê. Eu acredito no que é. Eu acho que a gente tem que procurar a verdade e o legal pra gente conviver bem. É isso que eu acredito. Emílio. Eu acho que é isso. Você é um populista, então. Não sou um populista. Só pra os caras Não sou um ficar populista. todo mundo Sou um falando. secular. Qual que é Radialista. a sua preocupação? A minha preocupação é a seguinte, queridos ouvintes. Eu sei que é muito difícil o cara votar no Bolso ou no Lula. É muito difícil você votar nos dois. Porque você vai dando um passo. Porque as campanhas são muito cruéis nesse momento. Elas A favor da colocam medo na democracia sua ou cabeça. fascista? Para um ou para outro, você vai apostar numa coisa que vai te deixar um pouco preocupado. Apreensivo, eu diria. Com a toba na Com mão. a toba na mão. Porém, cara que chegar e falar o seguinte: vamos mexer na Constituição. Esse cara não deixe mexer. Andrade. Por quê? Não deixa mexer no pai dos burros. Porque se mexer. Constituinte, você diz? Eu digo mexer na Constituição. Mas calma, porque se for O PEC, cara- reforma o da cara- Previdência já é mexer na Deixa eu Constituição, falar. pô. Não. Eu tô falando o seguinte: fazer uma Fazer nova outra Constituição. Ah, pô. O papo do próprio Andrade. Dos dois. e do próprio Bolso. Os dois. Esse cara que falava, vamos mexer no negócio, esse não tá com. Os dois entraram Esse nesse discurso aí- e os dois meio que O voltaram Brasil vai atrás, né? feder. Mas por quê? Queremos uma nova Difícil jurerê. mexer Porque nesse livrinho. É difícil. Mas o Mas cara por que quê? vier com essa conversinha, Mas sabe o que acontece, Emílio? Às vezes, assim, tem tanto radical ali do teu lado, no teu partido, do lado do Bolsonaro, do lado do Haddad, que eles são, às vezes, obrigados a colocar aquilo ali, mas não quer dizer que eles vão tocar. O Haddad já voltou atrás, estava no plano de governo do PT. Porque o povo uma tá nova ligado, constituinte, lógico, porque a galera e ele tá viu a ligada. repercussão daquilo, querendo, apesar de estar lá no plano, tava lá no plano que ele iria manter todas as conquistas democráticas da Constituição de Conversa. 88. Porém, como ele sabe que isso abre margem para alguma coisa muito mais Conversa. grave, ele voltou atrás. E o Bolsonaro também se saiu com essa de querer uma nova Constituição escrita por um grupo de notáveis, o que é muito mais perigoso. Porque aí ele tá Conversa. tirando do povo o Conversa. poder, inclusive, de estar fiscalizando e escolhendo Mexeu aquilo. no pai dos Eu burros. também acho. Mexeu Mas peraí, no. na verdade, mexeu no você pai deu dos uma burros. meia informação aqui, ô, eu lá, tô porque, tentando continuar. porque quem falou, primeiro, quem falou Não, isso quem foi o foi o Mourão. Mourão, claro, e foi o segundo, general Mourão. E segundo, não tira o poder da população porque o Mourão falou submeter a um plebiscito. Sim, faz um submeter a plebiscito, mas quem Mas quer é isso escrevendo aí. aquilo, se você Mas consegue, então. você consegue manipular a população por símbolos e por medo. Aliás, o MBL é craque nisso. Então, assim, agora confiar- a população. Para o MBL é a voz É do engraçado, povo. é engraçado. O MBL nasceu engraçado, disso. é engraçado Devia ser assim os debates. E a torcida, né? Torcida do Márcio Por França e do que Dal. um plebiscito? É engraçado a Por que não empáfia, né? Porque ó, o povo é burro. Não. Ele faz o que o MBL Não, mandar, eu não que o acho que MBL o povo é burro. manipula. Eu não acho que o povo é burro. Eu acho que vocês tentam manipular o tempo inteiro, apelando pra Mas você tá falando que a gente consegue, preconceito, então que pra- a gente toda hora a gente Não. tá manipulando o povo, o povo Vocês não pensa tentam, por pelo si só. menos. Nasceu disso. O movimento Em qual? nasceu. Qual foi a primeira manipulação que a gente O fez? movimento Conta aí. nasceu. Não, teve aquela manipulação muito Ah. conhecida que foi o Renan indo até o sul do Brasil, fazendo uma placa a favor do MBL e depois ele mesmo pichando a placa pra fingir que o MBL foi atacado. Isso Mentira. aconteceu, isso tá Não. na Veja, isso tá em todo lugar. Uau, Tá na Veja. Tá na Veja. Vem cá, Felipe Tá na Lintz. Veja, é verdade, A fonte tá na é o Veja, é Felipe verdade. Lintz, que Tá na- era fala Tá na a Veja, fonte tá na Veja, era é um verdade. membro do MBL. É igual a que eles fonte do, querem é igual, dizer- é igual a fonte do seu pai que falou que o Era- Temer ia renunciar. Renunciou, tá aí. O Temer tava com. O Temer tava com. Mas o Temer tava nesse dia Não com fale do papel meu pai. pra renunciar Não, no bolso fala da dele, família. saiu depois. Ele chegou realmente a fazer a carta de renúncia. Isso, não, Isso aconteceu. Quando é com você, Isso depois aí saiu em aí toda a tem mídia. prova. Agora, você tá querendo pegar um erro, ou um erro
e querendo comparar com uma manipulação, com uma mentira. Vocês mentiram e quem contou essa história foi um membro do MBL, que agora não é mais do MBL, e eles dizem que é mentira dele. Eu confio no que ele falou. Ele que participou. Mas então você confia no que você quer confiar. Não, eu confio mais nele que saiu do MBL. Tem prova, você confia no que você quer confiar. Eu confio no membro do MBL que fez a ação. Você viu quase. O membro do MBL que fez a... Não, eu não falei confio no MBL. Não foi quase. Eu confio no membro que abandonou o MBL. O membro que... Ele que participou dessa ação. Ele era o encarregado de fazer o outdoor e foi ele que caguetou a história. Por que eu não vou acreditar? Ele era o responsável. Agora, a delação do Palocci é mentira. Mas a delação do membro do MBL é mentira? Mas não é delação. É uma delação. Não tem valor judicial. Não, eu tô fazendo uma brincadeira em cima do que você falou, ele não precisa apresentar prova. O Palocci então, precisa. a caguetagem do que ele disse. Ele não precisa apresentar prova. Meu amigo, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Delação, você precisa apresentar prova. É difícil falar com um cara que fica tentando pegar um ponto ou outro pra tentar... Eu não tô falando disso, é difícil pegar um cara que fala a verdade. Eu não tô tentando falar disso, meu amigo. Eu tô dizendo o seguinte, ele também entregou. Eu falei delação no sentido brincando. Ele também caguetou vocês. Ele não entregou prova. Meu amigo, ele caguetou vocês. Ele é a prova, ele que fez. Ele aprova. Mas se ele aprova, ele podia ele mesmo filmar e falar, ó, tá aqui com a prova. Aconteceu isso. O cara que fez o outdoor... Foda-se a discussão, aconteceu. Não, aconteceu isso que eu te disse. O cara que fez o outdoor, ele depois foi lá e disse que foi e vandalizou o outdoor. O que o ex-membro do MBL falou? Agora, deixa ele responder. O que o ex-membro do MBL falou? O que o ex-membro do MBL falou? O ex-membro do MBL falou que a gente colocou um outdoor agradecendo a nós mesmos, tipo, parabéns MBL por lutar contra as invasões, que depois ele mesmo foi lá e a gente mesmo foi lá e pichou pra falar que a gente tava sendo atacado pela esquerda. E não apresentou prova nenhuma, porque não existe. Vou falar uma coisa pra você, eu fiquei pensando... Vocês sabem no vídeo do Dória. Eu fiquei pensando no vídeo do Dória. E na suástica também. Você viu, né, da suástica? Então, eu fiquei pensando, a suástica é falsa. É falsa. É falsa. Sim. É falsa. Assim como a pichação na igreja também. Mutilação. Ela mesma se mutilou. E o Dória também é falso. Tá. O vídeo do Dória. Falso? Que deixa a gente muito triste. Ele é um gestor pra organizar bem aquilo, né? O sonho da minha vida é o Dória na putaria. Você tinha até mudado seu voto já, Emílio? Você tinha até mudado seu voto depois daquele vídeo? Não. Eu falo o seguinte, as pessoas, não sei se isso aí é a Polícia Federal, vão descobrir quem fez. Eu queria conhecer a pessoa que bolou isso. Do Dória, você do Dória, da Suárez. Que tá ali no lugar dele? Não, eu quero saber. É um mestre em a Marina acha que é o Dória. Não. É um cara broxa. Eu acho que é o Dória também. Ah, você tá brincando. Gente, não é o dá o Dória. zoom ali na cara dele. Dória não teria. O cara já é igual. desmistificou já. Meu, ele fez a cele. Já o cara especialista em montagem já desmistificou. Eu não tô falando de desmistificar. Mas dá pra eu quero montar saber um quem é o vídeo? ser humano que fez isso e se teve uma reunião. Ele quer saber o autor. Eu quero saber como foi. Porque ele é o que? É o ídolo do Emílio, o autor. Claro, porque eu quero saber o seguinte, quem foi a pessoa que sentou... Parou em casa. Provavelmente eles sentaram numa reunião. E eu fico pensando, será que foi o partido que fez isso? Porque você fica em dúvida, né? Você quer saber a verdade. Quem foi, né? Você fala, pô... Que lado que será quis? que sentaram... Foram haters? Às vezes é pelo simples prazer de viralização. O cara é um apaixonado por viralização e faz aquilo. Brasil ama. O cara é um troll. Cada caso é um caso. Essa da suástica, eles estão dizendo que a garota ela tem problema psiquiátrico, e ela realmente se automutilou. Essa é a versão agora. Meu Deus. Não seria, portanto, encomendado por ninguém. Ela fez isso sozinha. Agora, é isso. Pode ser um jogo pra aparecer, pode ser uma maluca que se automutilou, mas acontecem diversas fake news estão sendo realmente repassadas nessa eleição e algumas, claro, estão sendo boladas por um grupo de estrategistas. Do Geraldo Azevedo, do Mourão, o cara não tinha nem idade pra torturar os caras. Do Geraldo foi um erro. Isso aí foi um erro. Assim, um erro? Foi uma puta cagada. Foi uma puta cagada. Ele cometeu um erro de... E o Andrade divulgou também. E o Haddad foi na onda. E a Bíblia? Mas cada caso é um caso. É isso que eu quero Bíblia do Haddad. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Brasil ama fake news, Emílio. Olha o João Kleber aí até hoje. Quem não lembra do clássico? Você é cagueca. Você é cagueca. Você te homem cagueca. Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Mas isso aí o homem grávido do Ratinho. A grávida de Taubaté.
Brasil ama e consome fake news. Sim. Esqueça essa do Dória. A loira do banheiro. A loira do banheiro. Então, mas eu queria saber se foi um cara de zoeira. Se foi um cara de que ele bolou pra fazer uma sacanagem. Então, porque eu acho que é o seguinte, o que eu penso, cá com os meus botões. Por exemplo, o Kim colocou lá no MBL... Sem a sua autorização. Totalmente. Foi. Totalmente sem minha autorização. Você vai tomar um processo. Colocou com óculos que não é seu. Colocou um óculos. Raiva. Pôs um aviador. O papo era esse aqui. Não tá um papo... Tá um papo, né? Tá um papo. Tá. Mas você pistolou. Oi? Você pistolou, sim. Você pistolou, você dá o pulo. Não. Tirou total do... Não era daquela... Tiraram do Não é, porque quando você tá aqui... Fala dele. Eu sei, mas quando você tá aqui, você quer conhecer as pessoas. Por exemplo, Claro. o Kim vem aqui, eu sempre falei pra ele, eu acho ele um moleque inteligente, ele tinha 20 anos quando vinha aqui. Muito legal o que ele Tava lá, fazia. com os papos e tal. Eu acho um cara legal, um cara que tem que trazer as ideias Os vídeos com o aqui G. pra gente. O que foi naquele papo foi que esse argumento não dá mais. A gente tá falando de política, a gente não aguenta mais falar de política. Não. Ninguém mais Tô aguenta louca pra aqui. que chegue segunda. E aí a pessoa vem com um argumento que, pô, você fala, meu Deus, não é possível. Então você ficou indignado? Ficou. Não, eu fiquei indignado. Não, ele não ficou. Mas não quer dizer isso. Não quer Aí dizer vem isso os o quê? caras, Não quer dizer isso o quê? Ô, mitotô, mitotô. Ah, já é, agora você é mito. Emito. Agora você é extrema direita. Não, então. Emito Surita. Pera não é aí, extrema vocês me direita. desconcentrei. O contexto, mudar fake news, O editar um contexto. vídeo, era sobre isso que você estava falando. É. Não, você ficou bravo. Emílio perdeu o Agora eu raciocínio. preciso chamar um advogado. Fazer um break. Doutor Rola. Chama o doutor Fazer um Rola. break. Fazer um break. Daqui a pouquinho a gente volta. Com o vídeo que vazou do Kim. A gente É. tem um vídeo do Kim. O apelido agora é Tic-Tac, que todo mundo sabe. O Kim tocando uma. O Kim tocando uma bela flauta. Moralizado. Recebendo massagens tailandesas. Nem vinha O Kim chupando o mamilo, é horroroso. Sim. Eu lembrei o que eu ia falar. O quê? Eu lembrei o que eu ia falar e eu gostaria de deixar para o próximo bloco. Lá Pois vem. Ai, meu Deus. Isso aí, o que acontece? Se eu fizer um vídeo, vamos supor que eu seja um cara maluco, como a gente tá pensando, é um cara maluco e vai publicar esse vídeo aqui, vai colocar na internet. Não é qualquer pessoa que faça um vídeo e imediatamente ela vai virar milhões. Tá. Então eu acho que tem alguma coisa aí arquitetada. Porque, por exemplo, esse vídeo do Dória foi questão de minutos. Mas, Foi. Emílio, eu acho que foi natural, Emílio. Eu Não recebi sei. de tudo quanto é gente. Isso a gente Pô, isso tem é que olhar. muito bomba. Isso é muito bomba. Não é isso bomba. é naturalista. Isso É gente que tem rapidinho canais viraliza. grandes, Exatamente. páginas grandes. Já chegou com a versão editada. Aí que nós Não, a precisamos gente chegar. tem que ver quem foi Eu o acho que é o primeiro. conteúdo, Emílio. Não é a Não, questão de Salles. onde o cara Não. tem a plataforma. Mas eu acho Meu, que- todo mundo quer ver o Dória numa suruba, meu Muito amigo. rápido. É maravilhoso. É um 3 minutos, conteúdo que, meu, em 3 é o minutos conteúdo. eu recebi em 9 grupos diferentes, Eu recebi diferentes também. posições do Dória. Sim. Foram muito. É muito Diferentes rápido. posições. Eu acho que são, São são grandes grupos, Já tem vários... espalhando É. fake news. Não, mas Descobriremos isso tem. Não, no isso tem. próximo bloco. Recebi Donald um- Trump. No O próximo dono da bloco. van tá pagando. Descobriremos. Mergulhar na Não, o Deep dono da van não Web. tá pagando Quem? Ah, não. isso. Ele deu grana pra Cadê? bancar Cadê o tudo contrato? esse esquema de WhatsApp aí. que Ele tá veio de- aqui. Ele veio Eu sei que aqui. ele veio aqui e disse que não. Cadê o contrato? Cadê o contrato? Do quê? Meu amigo, mas eu confio na apuração. Inclusive, da eu coisa. recebi um mais raro de Confere uma na fonte. moça introduzindo sua articulação metacarpo-falangiana na cavidade, que foi uma coisa que eu fiquei... Tomando uma Não, mas é dedada, falso. ele quis Muito dizer. bem. Se você tiver pergunta, pode mandar aqui. Treta no Pânico é a nossa hashtag. Hoje, presença do Kim Kataguiri. 500 mil de votos. Ele vai representar. Ele vai estar olhando o que o Bolsonaro De faz. cima pra baixo. Foi. Se o Bolsonaro faz certo ou se ele faz errado. Ele vai votar a aposentadoria dos velhos. Ai. Ele vai votar o corte de gastos, ele vai votar lá o problema fiscal do Brasil. Esses caras vão ter um pepino que você nem imagina. Vai aumentar a hora do recreio das crianças. Eu quero ver o que esses caras vão fazer o ano que vem. Eles vão ter que acabar com a criminalidade no Brasil, que eles estão prometendo. Brasil é Leis seguro, isso é duras. fake news. Não sei, tô falando. O Bolsonaro falou. O Bolsonaro falou. Se o Agora, Bolsonaro falou, então é fake o news. Bolsonaro falou. Certeza. Tolerância zero
com crime, não sei o quê. Os caras estão prometendo aí quando. Eles vão estar Quem lá não fala isso? em Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta. não fala isso, porra. Quem? Você falou quem não fala isso. Ele quer soltar, eu acho né? que já falou. Eu acho que já falou. soltar. Não, mas eu acho que ele já falou. No programa de governo dele. Não, sim, aí é pra quem comete crime pequeno. Eu também sou a favor disso. Tranquilo. O que é um crime pequeno? Por exemplo, quem tá envolvido com droga, dependendo do teu envolvimento, você não deve ser preso. Na minha opinião, sabe o que é crime pequeno? O quê? É o que acontece com você e não acontece comigo. Boa. Mais um vídeo. É outra coisa. Mais uma mitada de Não vem não. Vem sim. Mais um vídeo pro MBL. Vai sair. Vai sair. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presenças ilustres. Temos aqui duas personalidades, dois caras muito inteligentes. Cada um está de um lado. Temos aqui o Kim Kataguiri, que é do MBL, foi candidato a deputado federal, ganhou com quase 500 mil de votos, muita gente apoiou o Kim. E temos o Guga Noblat, que trabalhou no CQC, apresentou a Liga, e ele também tem muita influência no Twitter, é colunista do jornal O Globo. Guga Noblat, para seguir é Kim Kataguiri e Guga Noblat. Eu tenho aqui uma nossa querida estudante, ela é australiana, e ela tá fazendo... Por favor, fala aqui. Sem vergonha. Sem vergonha. Não tem vergonhinha, não. Tem vergonha. Você está fazendo um trabalho sobre as redes sociais no envolvimento político, não é isso? Aliás, você sabe que a Oceania é um lugar muito mais adiantado
foi o primeiro lugar onde mulher votou. Foi na Nova bem Zelândia. Foi o primeiro lugar que mulher teve direito a voto. Acho que foi a primeira presidente do mundo, uma mulher. Foi, acho que na Austrália ou na Nova Zelândia, se eu não estou muito enganado Os aqui. peixes mais saborosos do mundo são os... sim. O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado sobre o papel das redes sociais na combate à corrupção no Brasil e na política brasileira, mais ou menos. E o que você está vendo? Eu estou vendo que tem muita polarização aqui, desde, sei lá, 2014 começou. Que tem muitas tensões na sociedade brasileira. Muitas tensões, mas você acha que isso é devido a quê? É devido ao jeito que os políticos usam as redes sociais e o povo fica contaminado? Ou você acha que isso o próprio povo que tá com essa revolta, com esse sentimento, vamos chamar de sentimento ruim? Ninguém gosta de ter esse sentimento. Raiva, inveja, são sentimentos que o ser humano, a gente não gosta de sentir isso. Qual é a sua opinião em relação a isso? Ó, pergunta filosófica. Bonito. Nas redes a gente pode usar qualquer linguagem, sabe? Eu acho que isso tem um grande impacto nas opiniões das pessoas e na polarização também. Boa. Isso aí. Você tem Instagram? E lá vem. E lá vem o menino. Do you have Instagram? I will send an inbox for you. Deixa eu perguntar, você mora no Brasil? Você mora no Brasil? Quanto tempo você está aqui? Eu cheguei em março. Chegou em março. Tá falando bem, ó. Tá. Não, mas eu tenho que Tá melhorar. falando igual o Kiko. Muito bem. Você sabe que nós europeus, nós estamos muito preocupados porque as notícias que chegam do Brasil, elas são muito deturpadas. Sim, principalmente na Europa, né? Na Aliás, Europa as é pessoas estão interessante. preocupadas. Você não acha que na Europa as pessoas estão preocupadas com o Bolsonaro? Total. Sim, e lá na Austrália também. Estão Também? preocupadas com o Bolsonaro. Sim. Mas você acha que isso... Você acha que é porque pintaram o Bolsonaro um monstro? Sim. É porque pintaram o Bolsonaro... Não, mas você acha que pintaram ou que ele se pintou de monstro? Só pra entender, porque parece que estão querendo passar uma imagem do Bolsonaro que não é a realidade. Você acha que ele é isso, o que as pessoas... o que está sendo pintado, esse monstro? Cuidado, hein, Piovani. Eu acho que a mídia está fazendo mais uma... Não sei como falar. Alarde. Pode falar inglês, nós Entendi. traduz. A Marina sabe falar Porque inglês. ele é de verdade. Entendi. Sim, A mídia está Mas até fazendo a um mídia carnaval em internacional. relação a isso. Não, mas Eu você acho sabe... engraçado isso, porque a mídia internacional Também toda fala está muita contra o coisa que Bolsonaro. não- Mas A a Maria mídia Levi- internacional, Sim, a sim. mídia internacional é uma mídia que também... Que é o que? O New York Times? Não, os jornais país. ingleses, os jornais americanos, querem os jornais audiência, franceses. Inclusive, Francês. isso influencia muito, sim, no investimento estrangeiro para cá. Mas que não. também com a Claro que corrupção, sim. Alberto. Claro que sim. Eles também... Claro que O dólar sim. já deu uma Imagina. Aliás, quem Ninguém falou tá isso... Quem manda é o Wall Tem que Street, ver não é o também, New York também, Times. Não, não tô falando do New York Cada Times. vez que o Tô falando Bolsonaro dos vem jornais aqui, ingleses, no cada caso. vez que o Bolsonaro vem aqui, o dólar cai dólar 3 cai. vezes. Não, Vem todo Aliás, dia. eu não sei se você ouviu, Emílio, viralizou um áudio do Vac, do William Vac, ele falando exatamente isso. Como correspondente internacional, eu nunca vi a imagem do Brasil tão manchada como tá ficando por conta dessa provável eleição do sei, Bolsonaro. mas você pega Outro lá. áudio do William Ele- Vac. ele- Então você É pega outro lá, o áudio. economista botou lá aquele Sim. o foguete subindo lá com o Cristo Redentor, aí 2 semanas depois coloca o Cristo foguete caindo. caindo. Os caras não sabem porcaria nenhuma. Emílio, Nem quem tá assim, aqui é- sabe, nem a gente O que eu sabe. falo é o Imagina os seguinte, caras parece que o Brasil, eu não sei se é a sua opinião, parece que o Brasil é um bando de tonto que Parece. vai lá, porque isso foi legítimo, porra, a gente não pode discutir com voto em urna. É. Eu jamais vou discutir se você vai votar em um ou vai votar em outro. A gente não pode discutir. Porra, a urna é O sagrada. Bolsonaro queria discutir com a urna, Eu né? sei, E quando ele mas viu o que podia cara, perder. mas o cara ele tá fazendo. É, que Bolsonaro agora inventou parece. essa fake. Eu sei, mas parece que eu também. Os caras ficam pondo fora do contexto. O que eu digo é pra gente Olha o pensar. medo de... Viu, O que eu digo. Não, o que eu tô dizendo. O que eu tô O dizendo Emílio é é de extrema-direita e não quer admitir. Não é de extrema-direita. O Emílio não é de o que eu tô extrema-direita. O que eu Não, tô eu também dizendo acho, é sim. pra gente pensar. Aí o cara vem com um negócio que ele defende a democracia como se a gente não tivesse fazendo um processo democrático. Não, mas o como se a Bolsonaro gente, como ataca se eu a não democracia. tivesse ido votar. Mas o Bolsonaro fez Como discursos... se eu não tivesse ido votar. Além dele fazer discurso contra a democracia, o filho dele também faz. Eles ameaçam o tempo inteiro a democracia. E a Marie Le Pen, que é o Bolsonaro da Europa... Quantas vezes o Olha só, Lula amigo. falou isso, Não, meu Deus do céu? Falou que
Falou que o STF tá acovardado. Que ia fechar o STF. Se o Lula fala uma coisa dessa, o Brasil a cai. República de O Curitiba. Brasil cai. O Vadir Damus já falou. Ele nunca falou nada. Ele é um E o Bessias. Vadir Damus já disse. Vadir Damus já. Emílio, não dá pra comparar o que o Bolsonaro fala com nenhum político. Você tá o Bolsonaro passou do ponto. Você quer que o Lula falou do... Pelo amor de Deus. O Lula falou que ia prender jornalista. E a conversa com a Dilma lá do Bessias? Desculpa, mas a gente nunca teve um político taxado pelo mundo como fascista, como tá acontecendo agora. Isso nunca aconteceu. Ele é taxado pelo mundo. Pelo Fukuyama, ele é taxado pela Marine Le Pen, por todo mundo. Você acha que a Marine Le Pen sabe o que é o Brasil? A Marine Le Pen... Você nem sabe o que é o Brasil. Não é assim. Emílio, ela pode não saber o que é o Brasil, mas ela viu o que o Bolsonaro fala e ela quis se distanciar daquilo. A Bolsonaro da Europa, a pessoa que fala bobagem lá, que é ridicularizada lá, que é a radical da Europa, não quer ter a imagem ligada ao Bolsonaro. Nem o Ciro Gomes colou. Era igualzinho. Ciro Gomes colou. Ciro Gomes tá na França. O Ciro que é nosso. O Ciro é nosso. Emílio, não dá pra gente tentar diminuir o que o Bolsonaro tá falando. É igualzinho o Trump também. Todo Todo mundo antes da eleição falava, é o apocalipse, vai acabar os Estados Unidos, vai voltar a escravidão, não sei o que. Aí começou a crescer a economia e todo mundo, não foi bem assim. Prefiro ouvir a opinião da australiana, por favor. A opinião da Oceania é muito importante. Ela tá assustada com a nesse momento. Ela tá falando, o que eu tô fazendo no meio desse bando de macaco brasileiro aqui? Traduz pra ela aí, Marina. Não tá entendendo a mulher? Você tá ouvindo aqui? Tá ouvindo, Você não tá entendendo nada. Eu falo pra vocês, não falem um em cima do outro. Tá vendo? Principalmente para os ouvintes. Tadinha. Luana Piovani. Você acha que o Brasil vai melhorar ou vai piorar? Com o Bolsonaro. É. Eu acho que ele vai trazer muitas mudanças. Não sei se essas mudanças vão ser positivas. Positivas ou negativas. Nada. You are on the wall. Em cima do muro, né? Pô, ela tá querendo todo mundo, não sabe no murão aqui, pô. É uma clássica eleitora da Marina Silva. É a clássica Marina Silva. Boa. Não tem mais. Eu acho que o Brasil precisa de um governo da direita agora. O Brasil precisa de governo da direita. Tá vendo? Olha que os internacionais estão falando, Guga. É a Austrália que tá falando, Guga. Tá vendo? É o mundo inteiro que tá Mas vendo. Kim, você acha que ele representa a direita? Agora, uma pergunta. Pro Kim, que é um liberal. O Kim, que é um liberal, você acha que ele representa a direita? Você acha que ele representa o liberalismo de verdade? Existem direitas. Eu acho que ele não é um liberal convicto, mas ele é de direita, indubitavelmente. Você não acha que ele adaptou o discurso dele só pra tentar agradar a direita agora durante a eleição? E vai ser obrigado a executar. Ele nunca foi de direita. Adaptou e vai ser obrigado a executar. E ele nunca foi um liberal. Até porque quem é liberal não pode ser fascista. É uma coisa que não converge. Pô, agora eu gostei, Guga. Mas isso é um fato. Pô, dá um abraço aqui. Ó, bonito. Beijo de língua aí, vai. Cadê a diversidade? A base do liberalismo começou para tentar combater o absolutismo. O liberalismo sempre foi a favor da pluralidade de ideia. E o Bolsonaro, agora querendo se vender como um liberal, é uma grande farsa. O cara que mais faz o discurso um discurso que unifique a todos, ou seja, um discurso só, não a pluralidade de discurso. O cara que mais ataca o adversário. O cara que mais faz... Porra, ele tomou uma facada? Não, ele tomou uma facada de um maluco, exatamente por ser um cara que faz um discurso belicoso. Caralho, é culpa dele que ele tomou uma facada? A culpa é dele, mas ele provocou uma situação. O cara, pelo menos, justifica dizendo que se sentiu ameaçado com as frases do Bolsonaro. A gente também não pode. Eu não quero culpar o Bolsonaro, ameaçado com mas eu não vou dar uma diminuição. Igual a Marina fez. O Bolsonaro não criou uma situação. Me senti ameaçado aqui por você, Guga. Não, Kim, você sabe que ele criou uma situação. Mas não pra tomar uma facada. Não. Você acha que eu sou a favor de facada? Eu sei que você não é a favor de facada, mas você tá meio que relativizando a culpa do cara, pô. Mas a gente não pode ignorar que ele faz um discurso belicoso. Deixa eu falar pra você. É claro que ele não merece facada. É a favor de facada. Ô, Guga. Não, eu sei. Você não acha... O que eu acho engraçado é o seguinte, um relativa a cagada do outro. É engraçado isso aí. Né? Porque um fala o seguinte, porra, o cara tomou uma facada. Ah, mas aquilo lá é um louco. Aí o cara fala, mas esse aqui fez uma... mas o cara não sei o quê. É tudo muito relativizado. É tudo muito relativizado num discurso que foi para esse lado porque o povo estava querendo isso. É verdade. O povo também foi levado a isso, eu também acho. O povo estava querendo esse negócio. Agora é o seguinte, vai ter que sentar lá o Kim, vai ter que sentar a galera, falar, e aí, e o jogo? Como é que vai ser? O jogo vai ser assim.
É isso que vai Você ser. tem uma bucha. Mano Brown tem razão. Eu também sim. acho. Eu voto no Mano Brown. Eu também, mas ele não é. É nós mesmo. O Mano Brown, mas ele falou que ele não é, ele não quer voto, né? O Mano Brown, a política não tem swing, a política não tem. 500 mil votos. Lula tá preso, Quem babá. falava isso? O quê? No início do MBL... O que eu falava? Falava que não ia ser político, ou pelo menos não sugeria isso. Não, o Kim já há bastante tempo. Mas muita gente do MBL... Tem o álibis aqui. Ele sempre falou da sexualidade dele. Tenho provas. Eu conversei com você no Congresso. Tenho provas. Eu já falei com o Kim, a Tenho gente provas. briga. Mas eu nunca falei, nunca vou ser político. Não, você nunca falou, nunca vai ser político, mas você tirava o corpo fora. Você nunca fez um discurso. A gente achava no início que o MBL era um movimento. Mas eu sei que achava, não foi eu que disse. Não, vocês diziam isso, que era um movimento apartidário, que era um suprapartidário, movimento... nunca chamou partidário. Era partidário, depois virou suprapartidário, porque ficou Nunca chamou a ridículo partidário. fingir que vocês não tinham ligação com o DEM. Vai lá e vê é um prova que não tem. Deixa eu te falar. Eu acho que o Ai, minhas fake news. O MBL... não fale de fake news, porque se eu começar a falar de fake news, você roda. O Kim agora vai bom, apanhar, tá bom. porque, pô, tá na vidraça. Quem tá na vidraça apanha. Eu tô lascado. Temos que apostar no Kim agora. Agora, eu acho que tá foi um bom. movimento que eles começaram legítimo naquela época. Não, foi um movimento legítimo. A gente não pode tirar. Eles usam, eu assim, sei, mas a gente não pode tirar o. Pô, a gente tá um movimento que iludiu claro. algumas pessoas. Teve muita gente que achou que era um movimento completamente apartidário. É um movimento de ilusionistas. E além disso, é um movimento... Maçonaria. Tanto é de ilusionista que Então, diz mas, em Guga, reportagens da Veja que é um movimento que se baseou no Ryan Holiday, que é um jornalista que criou um livro, que criou uma história em cima exatamente das fake news. O livro dele se chama Acreditem, Eu Tô Mentindo, e ele fala como ele criou fake news que puseram... Mas você acha que MBL inventou as fake news no Brasil? Que puseram ele aí. Importou. É interessante que o Fernando colocou exatamente o sobrenome dele como nome, né? Como codinome. Se chama Fernando Holiday. Tá revelado. Ele quer dizer... Fernando Holiday, que significa o quê? Illuminati. Que Fernando Holiday não foi à toa. É Hollywood. A Não é à verdade toa. é que é um movimento inspirado. Quando você para pra ver, Holiday forma um Nem triângulo. sei se é um movimento político ou se é um movimento de marketing, mas é inspirado, sim, em fake news. Nesse Ryan Holiday. Essa é a história Vai encerrar o Muito programa? bem, eu vou ter que encerrar. Que O papo pena. sempre é muito Tá bom. bom, Emílio. Tava bom mesmo. Joaquim, juro por Deus, eu desejo muita sorte pra você. Mas você não acredita em Deus. Boa sorte. Oi? Mas você não acredita Não, em eu Deus. acredito em Deus. Não, você falou que não acredita. Não. Faz dele Não. seu escudo. Tá vendo? Ó, Esse tá é o vendo? papo para outro programa. O Emílio do Rabinato, amigão. Eu posso acreditar. É de ser de Em extrema Deus, direita, eu você posso precisa acreditar em Deus. Ele não é extrema-direita. Eu não acredito nos dogmas e nunca vou acreditar em dogmas. Eu não acredito nos livros, eu acredito nos homens, acredito na boa vontade dos homens, acredito na ciência e acredito na compaixão que a gente tem com outro ser humano. E é isso, eu acho que a gente deve trabalhar assim, não em dogmas, não em mitos. A gente deve acreditar nos homens, porque a única coisa que a gente tem que acreditar, com E essas nós palavras mesmo. eu digo, é nós. É nóis. Isso mesmo. Eu não gosto de festa. Fechou. É isso aí. Eu não gosto desse clima de festa. Não gosto desse clima de festa. Essas são minhas ideias. Eu acho- Fechou. É minhas ideias. Fechou. É isso aí. Fechou. É isso aí. Fechou. Kim, obrigado. Boa sorte Eu pra que você. agradeço, Emílio, Guga, Guga, muito todo obrigado. mundo. Você é um Obrigado, cara Guga. bacana também que vem aqui trocar ideia com a gente. Isso aqui é um programa de trocar ideia, certo? Australiana, Change como é que você ideas. chama? Very nice to meet you. Nicole. Nicole. Um beijo pra você, Nicole, a nossa estudante. Estudante internacional. Estudante de extrema direita que acha que tem que ter um governo do Bolsonaro. Olha lá, lá vem. Pelo amor de Deus. Mais um vídeo Vai pro colocar, MBL. Australiana vota no Bolsonaro. Tá vendo? A Austrália vota no Bolsonaro. Tá vendo? Austrália. É. Bolsonaro já é na Os cangurus. Já é Bolsonaro presidente na Austrália. É presidente. Pânico. Muito bem, parede sempre acabada, sujando, não é isso? Ainda bem que existe Souvenir Limpeza Total. A tinta fosca, suave, que é super fácil de limpar. A sujeira sai, a beleza fica. É só passar um paninho com água para remover riscos de caneta hidrográfica, giz de cera, molhos, gordura, manchas de batom, mancha de mão, poeira e foligem. E tem mais. A Souvenir está de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar a sua vida. Vá até uma loja e conheça tudo o que a Souvenir pensou para você. Vai pintar? Vai de Souvenir. Muito bem, vamos embora. Amanhã estaremos aqui, Professor Vila, eu acredito. Calma aí, meu. Amanhã, Professor Vila, nós vamos fazer. Amanhã, o Professor Vila também que acompanha, nós vamos fazer um balanço
Porra. Sobre o que aconteceu nessas eleições. Nós vamos fazer um balanço geral com o professor Vila. Geraldo Luiz, primeiro lugar. Um TCC. Um TCC das eleições. Boa. De tudo isso que aconteceu. Emílio. Muitas brigas. Nossa. Família acabando. Família Nossa. acabando. Mas isso é um problema Amigo do povo. secreto não teremos. Amigo Pois Chocolate não. ano que vem. Olha, gente, agora eu, Igor Guimarães, estarei agora no dia 26 de outubro, que é uma sexta-feira, em Maceió, no Festival de Humor de Maceió. Vai ser muito bom. No Teatro Deodoro, várias pessoas, personalidades do riso, 26 de outubro. E nessa quinta-feira estarei no Bar do Rony, em Itaquera. Maravilha. Então, lá. Boa. E não deixem de ir no Delarão Comedy lá, né? Terça-feira. Tangerina Bar. Delari Comedy. Delari Comedy. Lá no Tangerina vai estar o Thomas Kennedy, o Dani Pinheiro e o Rafael Marinho. Ó, bela. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Pra reservar, É só ligar lá no 3564-3123. Repita. 3564-3123. Boa, eu, Morgadão. Sexta-feira estarei em Cabreúva. Sábado no Curitiba Comedy Club, junto com a galera do Risadaria. E o pessoal ainda pode entrar aí no meu canal lá no YouTube, Rogério Morgado, entra lá que o Talker Show tá bombando, estreia com Danilo Gentili e quinta-feira agora entra no ar Felipe Araújo, nosso segundo convidado. Parabéns. Valeu. 26 de outubro, né? Sexta-feira em E a Marina, Fábio Maurício dia Meirelles. Sexta-feira, que é depois da manhã. Depois de amanhã. E na Hebraica, no Teatro Anne Já Frank, está esgotado. tá quase mesmo. Como você sabe? Porque eu sou... 18 de novembro, Fábio Rabin, Maurício Meirelles, vai ser um show épico. Eu introduzi... Antes que o Dora derrube Mas o você prédio, sabe, hein, né? Que a gente tinha um sonho de fazer um teatro. Deixa eu falar pra você. Teatro Antes da do Hebraica. prédio Se você for na Hebraica, temos a sauna da Hebraica. Sim, sim. A sauna da Hebraica. Sim. A Hebraica é um clube muito particular em São Paulo. Sim. Existe um salame com limão que eu introduzi na sauna da É um Hebraica. salame que não é caché. Sauna que não tem Eu fimose. introduzi o salaminho com Come com limão. Daniel Bialski. Bom, mas é dia 18 de novembro, já tá vendendo pra sócio, vai começar a vender agora para quem não é sócio. Mas temos pouquíssimos ingressos. É isso, isso aí. 18 de Sauna novembro, sem graças fimose do Brasil. a Moisés. Moisés no comando. Moisés vai, E hoje, vai ficar na luz. o Tutinha veio me intimar que ele quer saber quem que é o tio Rico. E hoje eu vou jantar com o tio Rico. Parabéns. E vou trazer ele aqui nesse programa. Vamos trazer o tio Rico. Que é o Tutinha, né? Tchau, gente. Amanhã estaremos de volta aqui ao meio-dia. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!